Olá, querida, graça e paz, boa noite. Então, hoje nós vamos estar encerrando o livro, de Joyce Meyer, e eu queria que você estivesse mesmo motivada a comprar esse livro. Você está se alimentando a partir, de coisas que ele inspira você a estar fazendo, São conselhos bons, são ajustes que cada um de nós precisamos, e eu tenho certeza que você tem sido muito abençoada com a leitura, o comentário desse livro, E o tema de hoje, a conclusão dele, ele fala: sou disciplinado e tenho domínio próprio. E a base, desse início desse tema é lá em Hebreus 12:1. Nós vamos estar abrindo agora. Hebreus 12:11. A Bíblia nos fala o seguinte: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ele tem sido exercitado. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, ou os joelhos trôpegos, como tiver na sua versão, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos seja contaminado. Então, queridos, quando aqui fala, queridas, sobre a disciplina, no momento em que se recebe uma disciplina, uma correção, logo de impacto existe uma resistência, Ninguém fica feliz, ninguém fica alegre. Se você tem filho, você sabe disso. Ninguém fica alegre quando se recebe uma disciplina. Filhos, também não ficam alegres quando se recebe uma disciplina. Eles acham um pouco injusto, pode ser que nós também possamos pensar que é algo injusto, e por mais que às vezes pareça ser algo exagerado, ou não sei, alguma disciplina que você possa ter passado, e naquele momento não é um motivo de alegria, não é um momento de regozijo, Mas a Bíblia, ela nos estimula a estar levantando as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Eu vou ler um pouquinho sobre as comparações desse versículo. Lá em Isaías 35:3, ele fala: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Na versão King James, lá em Isaías 35:3, ele fala: fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes. Na mensagem, ele fala: fortaleçam as mãos debilitadas e os joelhos vacilantes. Digam às almas temerosas: coragem, ânimo. O Eterno está aqui, bem aqui, prestes a pôr tudo em ordem e reparar todo o mal. Ele está a caminho, ele vai trazer salvação. E na ampliada do ano 2020, ele diz: incentive os exaustos e firme joelhos surpreendentes. Então, queridos, várias versões, eu gosto de comparações de versões, e ela nos traz alguns esclarecimentos, algumas possibilidades, algumas placas que a gente precisa estar levantando, E uma das que eu mais gostei é essa da mensagem, fortalecer as mãos debilitadas, o joelho vacilante, digam à alma temerosas: coragem, ânimo, o Eterno está aqui, bem aqui, preste a pôr tudo em ordem e reparar todo o mal. Ele está a caminho, ele vai trazer a salvação. Logo de início, quando se recebe uma disciplina, pode ser que ela cause um estrago na vida de alguém, Eu posso resumir, dessa forma.
E às vezes não é o intuito de Deus, não é o intuito daquela disciplina, não é o intuito daquela correção, daquele aquele pare, né? Aquela plaquinha de pare, você precisa melhorar nisso, você está indo por um caminho que você precisa voltar, um caminho que você precisa se examinar, um caminho que você precisa analisar. O que é necessário você está levantando dentro dessa disciplina. Então, hoje eu queria te dizer isso, né? Quando você recebe uma disciplina, nada mais nada menos é Deus chamando para perto. E quando a Bíblia diz, né, que ter cuidado, de termos cuidado, vamos voltar para lá, né? De termos cuidado, olha. Tendo cuidado no 15, Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Porque geralmente alguém quando é disciplinado, alguém quando passa por uma correção, por uma disciplina, a tendência é se achar injustiçado, e pode ser que algumas vezes seja injustiçado, ou a disciplina seja exagerada, enfim. Mas é algo que pode trazer uma raiz de amargura. E nós precisamos estar mesmo, né, cuidando do nosso pensamento, guardando nosso coração, que é de onde saem as fontes de vida. Existe coisas que nós precisamos melhorar, existe coisas que você aí, que você que está me assistindo, você precisa melhorar. E às vezes Deus usa algumas pessoas para corrigir algumas áreas de nossas vidas, não é verdade? E deveria ser segurança para nós. Algumas disciplinas exageradas, por um tempo prolongado, traz um desânimo, uma vez eu vi um ministro falando sobre disciplina, e Tiago Borba, né, pastor Tiago Borba, e tá na Luminai, se você tem acesso à Luminai, é bom você procurar ele falando sobre disciplina, e é necessário, só que tem disciplina que por um longo tempo traz um desânimo, pode trazer um estrago, né, grande, vamos usar essa palavra, na vida de alguém. Então, precisa-se mesmo ter a sabedoria para se disciplinar e para ser disciplinado. A primeira coisa é guardarmos mesmo o nosso coração, é você guardar o seu coração e buscar extrair o que há de melhor naquele momento, naquela situação. Mas Deus, Ele disciplina para trazer para perto, assim como nós pais e mães, né? Nós, quando disciplinamos nossos filhos, naquele momento, às vezes a gente não quer, né, disciplinar. Quem tem filho, nós amamos nossos filhos, né? E eu fico pensando o sentimento de Deus. Deus não quer disciplinar nenhum filho, mas às vezes é necessário puxar um filho para perto, né? E quantas vezes a gente precisa estar puxando nossos filhos para perto. E quem já teve filho, mais de um filho, você sabe que um filho ele tem a personalidade diferente um do outro, é a mesma criação, sai a mesma forma, saiu do mesmo lugar, da mesma barriga, né? São os mesmos pais, a mesma educação, porém a personalidade, o temperamento, esses dias eu tenho olhado algumas coisas sobre temperamento, é uma área que eu gosto, né? Tô orando ao Senhor mesmo para explorar essa área que está parada, nessa área de RH, de desenvolver pessoas. E eu tenho buscado algumas coisas e buscando em Deus o que é que Ele tem para o futuro, né? Nessa área, para a minha vida profissional. E eu achei muito interessante, eu acho interessante os comportamentos e os temperamentos. E cada filho ele tem um temperamento diferente do outro, não é verdade? Então, quando recebe uma correção, pode ser que na sua casa, quando você corrige seu filho, um fica calado, vai para um canto chorar e fica ali calado, recluso, né? E depois aí sair passa. Outro pode ser que na mesma hora já corresponda de uma forma diferente, né? Da mesma forma somos nós, filhos de Deus. Em nossos temperamentos, cada um tem um temperamento de responder rápido, outro tem um temperamento de ficar mais calado, outro tem um temperamento de chorar e de sofrer, enfim.
E é algo que nós precisamos, né, estar trabalhando em nós. É a gente buscar um versículo para cada temperamento, um versículo para cada situação, né? Se você foi disciplinado ou se você está sendo disciplinado por alguma coisa, você precisa entender que é um cuidado de Deus, é um zelo de Deus para uma melhoria. Deus, ele não corrige nenhum filho. A Bíblia diz que ele corrige o filho que ama. Ele não corrige nenhum filho para humilhar um filho, para estragar um filho, para perder um filho, né? Então, nós precisamos entender dessa forma e ele sabe até onde nós, como filhos, nós suportamos algumas situações. E você, como mãe ou pai, você também sabe até onde, né, você pode disciplinar um filho. Quando chega a um nível de desânimo, aí você precisa realmente ter uma sabedoria, buscar em Deus uma nova estratégia de como você vai tratar. Porque uma vez que perde o coração de uma pessoa, uma vez que se perde, né, aquela oportunidade de puxar aquela pessoa para perto, fica mais difícil de se conquistar novamente, posteriormente. Mas não é impossível, não é verdade? Então, eu vou ler algo aqui que eu achei muito interessante quando se fala de liberdade com limites, né? A autora desse livro, ela fala sobre isso e ela dá um exemplo de Paulo, né? O apóstolo Paulo entendia de disciplina e escreveu sobre ela em várias de suas cartas. Ele observou: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não me ser dominado por nenhuma delas. É algo, né, que a autora ela frisa bem aqui, ela dá uma ênfase disso, que nada domine. Então, tudo, nós temos liberdade, para tudo nós temos a ampla liberdade em Deus para fazer as coisas, mas nem todas as coisas vai ser conveniente para determinados momentos. Então, nós precisamos entender, você precisa entender, né, os limites que o próprio Deus nos dá, o limite que o próprio Deus te dá, né, a respeito de alguma situação. Nós precisamos receber a palavra de Deus em nós enxertada com mansidão. Então, a Bíblia ela já nos tem resposta para todas as coisas, né, e também tem respostas também para a disciplina. A disciplina é um preço da liberdade. É a porta para a libertação. Quando não somos disciplinados, nos tornamos escravos. Caímos sobre o poder de coisas que não deveriam nos dominar. Por exemplo, quando não nos disciplinamos para comer de forma saudável, nos tornamos escravos de gordura, açúcares e outras substâncias que são prejudiciais à nossa saúde. Então, ela dá alguns exemplos, né? E um dos exemplos que esse livro dá é justamente sobre a alimentação. Nós precisamos nos disciplinar, mudar a nossa forma de comer, buscar, né, comer mais saudável, buscar fazer exercício. Eu sei que cada um de nós tem uma rotina muito puxada. Quem é que não tem, né? Uma rotina já comprometida às vezes e nós precisamos dar conta, né, da rotina. E às vezes nós vamos ter vontade de descansar, quando o corpo precisa mesmo de descansar, mas o corpo também precisa de se exercitar. Então, o sedentarismo ele é algo prejudicial à saúde e é algo que eu tenho me estimulado, eu tenho me dominado mesmo. Já tem 2 meses que eu retornei a fazer exercícios depois de alguns anos. Eu não vou dizer quantos, mas faz muito. De alguns anos mesmo, né? Eu fazia academia, eu fazia musculação, enfim. Mas as ocupações do dia nos deixam mais reclusos, né? Então a gente chega em casa, a gente quer descansar, a gente chega à noite, a gente quer estar... Eu prefiro ler um livro do que fazer exercício. Então, assim, eu prefiro, né, escutar uma ministração do que fazer o exercício. Mas meu corpo precisa, então eu preciso forçá-lo a isso.
nem que seja um cardio rápido, né? Uma corrida, uma caminhada rápida, aquilo que o seu corpo estiver permitindo. Começamos com uma caminhada rápida, daqui a pouco a gente consegue correr, o corpo vai se acostumando, vai correspondendo àquele esforço, e da mesma forma é a nossa vida espiritual. Nós precisamos nos disciplinar para aquilo que Deus quer que a gente faça, aquilo que Deus quer que a gente precise melhorar, aquilo que Deus quer que a gente precise mudar, né, para o nosso próprio bem-estar. Porque se nós não estivermos bem, ninguém vai estar bem ao nosso redor. Nós não vamos alcançar ninguém, não é verdade? Então nós precisamos estar buscando nos disciplinar em coisas que a gente sabe, que nós sabemos o que nos faz mal. Não sabemos. Nós sabemos o que nos faz mal. Situações, lembranças, algumas ocasiões difíceis que você possa ter passado. E traz alguma lembrança ruim para você e te para. E é algo que precisa se exercitar para se esquecer. Paulo dizia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Então, isso aí é algo, a gente diz assim, mas isso era para Paulo, isso era para os discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus, eles tinham uma graça abundante. Quem disse isso? Nós temos uma graça abundante. Nós fazemos parte de uma dispensação diferente, de uma aliança baseada em superiores promessas. A graça é maior, nós estamos na dispensação da graça. Nós não estamos na lei, hoje nós vivemos, né, pela graça, nós somos salvos pela graça, tudo que se faz é pela fé em Deus, mas existe uma graça para se exercitar essa fé. Então a graça, ela é tudo. Esses dias eu tenho estudado sobre a graça, tem um livro de Tony Cook que eu queria indicar para você, Graça, o DNA de Deus, ele está bem aqui pertinho de mim, que eu estou estudando ele novamente, revendo, né, algumas coisas, eu vou mostrar para você ele. E eu queria mesmo te indicar esses 2 livros aqui, ó. Primeiro é A Graça, o DNA de Deus, para que você entenda. Esse livro é maravilhoso, querido, ele é um pouco grossinho, você leia ele sem pressa. Eu gosto de ler os livros sem pressa, eu gosto de ler livros fazendo anotações, eu gosto de ler os livros fazendo anotações, eu gosto de ler os livros recebendo do que o livro pode me dar, não é verdade? E tem esse aqui, ó. Esse livro também é um livro muito bom. Graça e Misericórdia, você vai entender. A misericórdia vem antes da graça. E você vai entender um pouquinho, né, sobre esses 2 aspectos, e é necessário. Então existe graça, queridos. Existe graça, queridas amadas do Senhor, lindas e maravilhosas do Senhor. Existe graça para todas as coisas em nossas vidas. E sobre a disciplina, sobre a correção, sobre o se corrigir, sobre o se melhorar, existe uma graça disponível, né? E é sobre isso que nós precisamos estar cientes. Eu achei muito interessante, né, o término desse livro ter esse título, né? E ela fala sobre várias coisas, a gente vai tocar só em algumas. E uma delas ela fala aqui: a dívida opressora costuma ser a causa de ansiedade, das doenças e de graves problemas conjugais. Quando não nos disciplinamos para descansar o suficiente, nos tornamos escravos da fadiga, que nos deixa aborrecidos, propensos a erros e cansados. Quando precisamos de energia, a fadiga é um dos maiores ladrões da criatividade, de modo que precisamos evitá-la. Tanto quanto possível, parece-me que todos atualmente andam cansados. É verdade. E estou certa de que essa não é a vontade de Deus. Você crê isso? Eu também creio assim. Essa não é a vontade de Deus, que nós estejamos cansados, sobrecarregados. A Bíblia diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Aí você diz assim: mas para que ter um versículo desse, né? Quando estamos cansados, o que é que nós precisamos fazer? Descansar. Mas tem cansaço que é da alma, né? São cansaços emocionais, são cansaços, eu não sei, que você possa estar passando. Pode ser um cansaço psicológico de uma situação abusiva que você viveu, não sei, uma situação difícil que te deixou um trauma
Tem, né? Tem situações, a gente passa por situações que às vezes vem aquele trauma querendo se encostar e ficar em nós. E nós precisamos pedir a Deus, né? Para que a graça disponível sobre nossas vidas nos ajude a esquecer determinadas situações que não vai nos fazer bem, né? E quando ela fala aqui sobre esse cansaço, e eu acredito que esse livro ele não foi escrito agora, mas hoje, né, no tempo que nós estamos vivendo hoje, 2023, pós uma pandemia, a gente tem visto mesmo as pessoas cansadas. Não se sabe se esse cansaço é somente na alma, ou se é um cansaço referente, né, o Covid ou alguma coisa que se aconteceu dentro dessa pandemia, enfim, né? Nós não temos algumas respostas e não precisamos ter todas, não é verdade? Mas algo que me chama muita atenção sobre isso, né? Sobre cansaço. Realmente, hoje, nós temos visto muitas pessoas cansadas. Às vezes até você, até eu, possa se cansar de algumas coisas. E a gente precisa vigiar para se cuidar, né? A gente precisa se cuidar porque Deus, Ele quer nos ver, né, frutificando para o seu reino. Então, nós precisamos estar frutificando e fazendo as coisas no ritmo que Ele deseja, que Ele planejou para nós, não é verdade? Lá em 1 Coríntios 10, 23, ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém, como a gente leu anteriormente, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Essa versão é muito interessante. Nem todas as coisas edificam. Porque às vezes, né, eu já ouvi algumas pessoas fazerem coisas e achar que aquilo ali, não, mas isso aí não me trouxe nenhum resultado negativo nesse momento. Eu acho que não tem nenhum mal, né? Eu acho que estava tudo bem. E essa palavra de que eu acho que estava tudo bem, eu fiz e eu acho que estava tudo bem, já é uma sinalização, talvez para uma cauterização de mente. Às vezes nós erramos, né, conscientes, mas algumas vezes podemos errar inconscientes. Quando nós erramos conscientes, sabendo, né, da verdade, sabendo o que é certo e o que é errado, nós somos adultos, nós sabemos o que é certo e errado, não é verdade? E às vezes nós precisamos da graça de Deus e da força do Senhor e talvez de pessoas para estar mesmo, né, ajudando a sair de algumas situações. Por quê? Porque não se vive sozinho, queridos, nessa terra. Deus, Ele não fez ninguém para viver sozinho, né? Deus não fez ninguém para desenvolver nada na terra sozinho. Então, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos buscar amizades e pessoas que sejam saudáveis para nós, que não nos exauste, né? Não nos deixe afadigada, pessoas que só sugam. Não é saudável isso, né? Pessoas que só sugam, nós temos muito para dar, nós devemos realmente dar, nós precisamos dar. Ele nos fez como canais de bênção, não como represa. Mas nem sempre nós vamos tá só para dar. Às vezes a gente tem uma necessidade, né, de receber, e Deus sabe disso e Ele vai te suprir, te surpreender naquilo que você precisa receber. Eu espero que tenha sido edificante para você os dias presenciais que nós fizemos e os dias online que nós fizemos. Mas eu deixo a indicação do livro de Joyce Meyer e também sobre esse livro sobre a graça. É importante você adquirir, se você quiser comprar no Verbo Shop, é verboshop.com.br. Você pode estar procurando, quando você coloca já no Google Verbo Shop, ele já aparece já o site. E a gente tem ele bem pertinho de nós. Se quiser comprar pela nossa igreja, é só nos procurar e fazer o pedido, viu? Que nós estamos disponíveis para te ajudar e para te atender. Outra coisa que eu achei aqui bem interessante também, que ela fala, devemos praticar a disciplina naquilo que nos permitimos ver e ouvir. Nossos olhos e ouvidos são portas de entrada para a nossa alma. Muito interessante isso. E espírito. E como tal, eles devem ser protegidos com toda diligência. Por exemplo, se você recebe uma revista em sua casa e enquanto folheia, percebe as modelos estão vestidas de forma inadequada e com pouca roupa,
a melhor opção é simplesmente jogá-la fora. Se você está procurando canais na TV, precisa se disciplinar, ou na internet, né? Hoje a gente tem internet, né? Que tem algumas possibilidades que nos abre que a gente nem pediu e está lá, né? Disponível como uma sugestão. E a gente precisa mesmo descartar as sugestões que não são saudáveis para nossas vidas, não é verdade? Nós podemos escolher o que devemos assistir. Outro, por exemplo, seria escolher não fazer fofoca ou revelar os segredos das pessoas, independentemente do quanto você seja tentado a fazer isso. A vida e a morte estão no poder da língua e devemos usar a língua com muita precaução, disciplina e domínio próprio com relação a ela. Nós precisamos dominar a nossa língua. E é uma das coisas mais interessantes que Deus nos deixou, é nos dominarmos. Nós não temos o poder de dominar ninguém. Deus não nos deixou para dominar as pessoas. Amém? Nós não temos o controle sobre as pessoas. A gente não tem um controle remoto, que a gente pode ligar e desligar. E direcionar as pessoas para onde a gente quer. A gente pode aconselhar, a gente pode tentar abrir uma porta, mas a pessoa tem um livre-arbítrio, né? E às vezes a gente tá vendo as pessoas até indo por um caminho que a gente já sabe alguns resultados e só nos resta orar, porque se a gente puder ajudar, o que depender de nós ajudarmos, que a gente precisa ajudar. Amém? Deus nos deixou como canais de bênção nessa terra para ajudar as pessoas. Às vezes a gente vai orar, às vezes a gente vai aconselhar, às vezes a gente vai orientar, às vezes a gente vai chacoalhar, né? E falar algumas verdades que as pessoas precisam ser libertas a respeito daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo aconselhado, despertado, chacoalhado. Mas nem tudo a gente vai conseguir, né? Hoje meu marido está pastoreando, eu auxilio ele no pastoreio. E quantos desafios a gente vê, né, das pessoas. Eu amo cuidar de pessoas, mas não é tão fácil assim. Às vezes a gente dá um conselho, às vezes elas acatam, às vezes elas já vêm com a vida pronta. Eu só queria, né, às vezes só queria mesmo nos informar e a gente não tem mais o que fazer, a gente só nos resta orar. Algumas decisões, né, que as pessoas são livres para tomar, não é verdade? E é algo desafiador, mas existe graça. Nós podemos contar com essa graça diariamente. Eu queria dizer a você, não sei o que você está passando, mas você precisa acreditar na graça. Amém? Existe uma graça quando você se sente sobrecarregado, cansado, afadigado, estressada ou estressado. Busque, vá aos pés do Senhor. Escolha a melhor parte no momento que você precisar escolher a melhor parte, né? Nós temos vários exemplos na Bíblia de que as pessoas eram muito ocupadas, ninguém era desocupada. É ilusão se a gente pensar que no tempo de Jesus as pessoas eram desocupadas, elas não eram ocupadas. Se você observar, nenhum discípulo de Jesus ele era desocupado, todos eles eram ocupados, todos eles eram já comprometidos com coisas. E Deus chamou, não é verdade? Então Deus, Ele acredita em nós, Ele confia em nós. Então existe uma graça disponível e nós precisamos desfrutar dessa graça. Amém? Lá em Deuteronômio 30:19, ele diz: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Então ele nos dá opções, né? Ele nos dá a opção da gente escolher o que é certo. Ele está na nossa frente, né? Está na nossa frente diariamente as coisas boas e as coisas ruins. E quando a gente olha para esse versículo, a gente entende que Jesus já veio e ele já cuidou disso para nós. Ele já nos deixou disponíveis as melhores coisas para que a gente viva. A Bíblia diz no Velho Testamento que os pensamentos do Senhor, eles são maiores que os meus e os seus. Então ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Então vamos entregar nosso caminho a ele e a Bíblia nos garante que o mais ele fará. Se a Bíblia nos garante que o mais ele fará, é porque ele vai fazer mesmo. Confiamos que ele vai fazer. Então nós precisamos mesmo entregar a nossa vida a ele. E eu queria mesmo
que você guardasse essa mensagem no seu coração e você buscasse, né, esse livro. Queridos, eu sei que tem um audiobook, eu não gosto, eu escuto audiobook, mas eu prefiro o livro, porque às vezes a gente tá ocupado, é bom a gente tá, né, fazendo as coisas, trabalhando ou arrumando coisas em casa, ou fazendo qualquer coisa e a gente tá ali sendo edificado. Mas o bom mesmo é a gente parar, folhear, rabiscar o livro. Eu não sei se você é dessas pessoas que gostam de rabiscar o livro. Eu gosto, meus livros todos já são riscados, todos já são marcados com coisas que eu recebo ali fresquinha naquela hora. E o audiobook não nos dá essa possibilidade, né? Então, se você pode, você compra, adquire. Eu te animo mesmo a você estar adquirindo esse livro. Ele é um livro maravilhoso. Nós encerramos ele hoje, né, por aqui. E 2024 vem aí, a gente vai estar retornando após as férias e grandes coisas Deus vai estar fazendo. Nós nos reunimos ontem com um grupo abençoado que nós temos para fazer o planejamento do calendário do ano que vem. Iniciamos e muitas coisas boas vai acontecer. E eu sei que Deus ele já está em 2024 e grandes coisas ele já reservou para nós, não é verdade? E vamos estar realizando aquilo que ele colocou nas nossas mãos e realizando coisas que ele deseja para a nossa vida pessoal. E eu sei que a graça dele, a sabedoria dele, o favor dele é disponível. Sem esse favor, queridos, nós não vamos a lugar nenhum. Sem a graça, nós não conseguiremos nada. Então, eu queria abençoar a sua vida. Fica ligado nas redes sociais. Fica ligada, né? Esteja mesmo congregando, nos edificando. A gente tá sempre junto. E eu sei que é bom, é saudável nós mulheres estarmos juntas. Nós vamos ter nossa confraternização em breve. Eu vou avisar, amém? Nós vamos estar com a nossa confraternização de todas as equipes agora em dezembro, semana que vem. Mas nós vamos fazer só das mulheres. E eu espero contar com a sua presença. Se motiva, se anima. Nós vamos estar nos comunicando para que seja uma data que todas possam e a gente esteja mesmo junto, nos edificando mutuamente. Amém? Então, eu queria orar pela sua vida e agradecer, né, esses dias que nós estivemos junto com esse determinado tema. E eu sei que nos acrescentou muito. Mas, queridas, guarda teu coração. Guarda aí no mais fundo do seu coração, no lugar mais reservado, mais especial, a palavra de Deus. Porque ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E ela é apta para salvar nossas almas. Então, a palavra é a verdade. Ela não vai mudar. Se ela fala sobre disciplina, sobre correção, ela fala sobre todas as coisas, né? Na verdade, a Bíblia ela é a mais atualizada que existe, a notícia mais atualizada que existe nessa terra. Nós não somos pegos de surpresa, a não ser que nós não estejamos lendo a palavra e buscando nosso Pai como nosso ajudador diário, né? Então, eu queria orar pela sua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo, Pai, que você nos instruiu a estar falando sobre esse assunto. Eu sei que grandes coisas o Senhor fez em nosso meio, nós nos edificamos, nós levantamos algumas mulheres que foram necessárias para estar falando sobre esse assunto. E eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas e nós te agradecemos pelo ano de 2023 que foi um sucesso para a glória do seu nome. Te agradeço pelas direções e as estratégias que o Senhor já tem sinalizado para o próximo ano, Pai. O ano de 2024 será um ano revigorante, será um ano cheio da graça do Senhor, será um ano cheio de coisas surpreendentes para nossas vidas, para o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e foram chamados para um propósito. Então, nós cremos que as coisas vão cooperar para o propósito que você tem para nossas vidas individualmente, nossa vida como igreja, como mulheres, como equipes, nossas vidas como filhas de Deus, como servas e como filhos amados do Senhor. Então, nós te agradecemos pelos seus planos, Pai, acontecendo, o Senhor nos conduzindo em triunfo, como a sua palavra nos garante. Eu te agradeço porque nenhum dos seus planos sobre nossas vidas, sobre a vida daquelas que estão me ouvindo, daquelas que ainda vão me ouvir, nenhum será frustrado e o Senhor não vai deixar que nenhuma
se perca no propósito, se estabeleça de outra forma. Você tem planos e é necessário que os seus planos aconteçam como você deseja. Nós queremos agradar o seu coração, nós estamos nessa terra para fazer a sua vontade e eis-nos aqui, Pai, para que o Senhor alcance outras pessoas em todas as esferas da sociedade, em todas as esferas que o Senhor possa nos guiar e nos dar a oportunidade. Nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor nos der. Em nome de Jesus, te agradeço por todos os planos que você tem colocado em nossos corações, se tornando reais e sendo, Pai, triunfantes para a glória do seu nome. O seu nome sendo exaltado em nome de Jesus. Amém? Então, um abraço no coração, amo vocês. Um beijo mesmo, te amo, ó, no meu coração, você mora no meu coração e eu sei que nós vamos nos encontrar em outras situações e Deus vai nos acrescentar muito, amém? Então, fica ligado conosco, um abraço, te amo demais.